estava falando sobre dízimo e oferta aqui, eu lembrei de um exemplo que eu marquei, que eu vi na televisão um dia. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver essa situação também, que um passarinho ficou preso num poste. Não sei se alguém viu a reportagem. O passarinho ficou preso no poste, de cabeça para baixo. Ficou preso pela perninha, pela patinha, sei lá, pela perninha, de cabeça para baixo. 3 dias esse passarinho ficou de cabeça para baixo. E sabe o que aconteceu, gente? Um outro passarinho ia lá todos os dias alimentar ele. Era linda a cena do outro passarinho ia lá, colocava a comidinha na boca dele. Amém? Então é bem aquilo que a palavra do Senhor fala. Se o Senhor cuida dos passarinhos, quanto mais Ele cuida de nós. Amém? A gente não tem. Depois de um exemplo desse, eu falei: Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque se o Senhor cuidou do passarinho lá 3 dias de cabecinha para baixo, o outro alimentando ele, muito mais o Senhor cuida de nós. Amém? Essa noite, na noite, nós estamos aqui nas quintas proféticas e eu profetizo que nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Amém? Nenhum de nós. Nós não vamos sair daqui como nós entramos. Eu profetizo cura. Eu profetizo libertação, renovo, restauração, restituição e principalmente salvação. Amém? Então, em nome de Jesus, que essa noite é uma noite preciosa. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia em Lucas 10 e que você se colocasse de pé. Aleluia. Eu já até lembrei do pastor Fred, eu estava escutando uns louvores lá em casa. Aí comecei a escutar o irmão Lázaro lá. A minha vida é do mestre. Eu vou subir. Eu sou frustrada, porque eu queria saber cantar, né? Mas mesmo assim eu tento, não tem problema não. Os irmãos têm que me ouvir. Ainda estou gripada ainda. Lucas 10, eu vou ler do 25 até o 37, amém? A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada, Deus. Obrigada pela tua palavra, obrigada por essa noite. A tua presença é real, Senhor, neste lugar. Nós te adoramos porque o Senhor
controla todas as coisas, o Senhor dirige todas as coisas. Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor de cada vida que entrou aqui nessa noite. O Senhor conhece cada vida, cada necessidade, cada situação. E que o Senhor possa falar conosco, Pai. Usa, Senhor, a minha boca. Oh Deus, Tu és tão maravilhoso, Senhor, eu te pedi isso, Senhor, e Tu confirmaste, Senhor, através da vida da Nete, Pai. Obrigada, Deus, obrigada porque o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que está presente, Pai. Nessa noite nós derramamos o nosso coração diante de Ti, Senhor, que ninguém saia daqui como entrou, que possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença, transbordando, Pai, para que outros sintam, para que outros, Senhor, também recebam aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Nós Te adoramos, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso e o Senhor é perfeito, Pai. Muito obrigada, Deus, por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Som. Amém? Os irmãos podem se assentar. Essa parábola é uma parábola muito conhecida, né? Nós já ouvimos muitas ministrações a respeito dessa passagem do bom samaritano. Fala do amor ao próximo. Quando você já vai, né, procura esse texto em algum lugar, um esboço de sermão, ou muitos que já ouviram, fala da questão do amor ao próximo, fala dos 3 tipos de pessoas que passaram por esse homem, né? O que o sacerdote e o levita passaram de largo, que o bom samaritano foi aquele quem ajudou. E nós vemos aqui, né, que ele começa a parábola, né? A gente começou a ler no versículo 25, que diz assim, que eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, né, querendo fazer uma pegadinha com Jesus. Eles queriam a todo momento arrumar algum motivo para acusar Jesus de que Jesus estava falando coisas que não eram coisas da lei. Amém? Né? Eles ficavam o tempo todo ali vendo se alguma coisa que Jesus falava, expressava que o que ele estava falando discordava das tradições judaicas. Eles queriam a todo custo acusar Jesus de alguma maneira. E vindo aqui para o versículo 30, né, entrando, e Jesus começa a contar essa parábola. A gente aprendeu que parábola é uma história comparada, né, a um fato real, que tem um começo, meio, um fim. Aqui Jesus no versículo 30 começa a falar. E respondendo Jesus disse, começou a contar a parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Amém? Então esse homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Eu estava hoje dando uma olhada assim, em algumas ministrações e diz que tinha um trecho de Betânia em diante, que esse trecho era um trecho perigoso, era um trecho deserto, desolado, que tinha muitas curvas, muitas rochas, muitas cavernas. E isso facilitava o ataque do ladrão, tanto para o ladrão atacar, como para o ladrão atacar e fugir, escapar. E aí o versículo 30 fala, né, que e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. A gente vê no versículo 31 que o sacerdote viu, passou de largo. No versículo 32, de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas a gente vê o versículo 30, em relação ao sacerdote, ao levita, pela lei, tanto o sacerdote como o levita, eles não poderiam tocar naquele homem. Eles não poderiam se contaminar. Porque o texto diz que o homem estava, tem algumas versões que fala que o homem estava semi-morto. Né? E aqui na minha versão, está meio morto. E algumas versões pode estar como semi-morto. Amém? E disse que, então, pela lei, tanto o sacerdote quanto o levita, eles não poderiam tocar no cadáver para não se contaminar. Então, talvez, né, aqui vamos, como diz o pastor Leandro, digo eu, não a palavra, vamos pensar que esses homens pensaram assim, não posso me contaminar pela lei. Então, era uma desculpa para ter a sua mente, talvez a sua consciência tranquila por não ajudar. Só que o estado desse homem era grave.
E aí no versículo 33 está escrito assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Amém? Por outro lado, aqui nós temos o samaritano. E eu também li algo interessante que diz que na lei também do samaritano, ele também não poderia ajudar aquele homem. Porque na lei do samaritano, ele só poderia ajudar também outro samaritano. Amém? Então, aquele homem, ele parou naquele momento, né? O pastor Leandro aqui, foi quinta passada, né? Ministrou sobre a mulher samaritana. Ele até explicou um pouco a respeito ele até falou que tinha uma picuinha, né? Entre os judeus e os samaritanos. Quando houve a separação das tribos, ele deu aqui uma breve explicação. Então, existia essa questão entre os judeus e os samaritanos. Então, mesmo o samaritano, ele poderia ajudar se ele visse outro samaritano. Mas aquele homem, o relato bíblico, ele nos diz que esse samaritano, ele se moveu de compaixão por esse homem. No versículo 34 está escrito assim: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E o versículo 34 diz assim, esse que eu li é o 34, o 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. E foi tão tremendo porque eu ganhei uma Bíblia no começo do ano da irmã Karina, e é uma Bíblia que algumas pessoas aqui da igreja conhecem. A gente coloca a data e faz a leitura. Então, todos os dias eu estou lendo ela desde o primeiro dia de janeiro. Então, todo dia eu leio um trecho. E é uma Bíblia legal que você lê um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo, um salmo e um provérbio. E no dia 3 de abril desse ano, eu estava lendo esse texto. Eu sei porque tem a data em cima. No dia 3 de abril, lendo essa passagem do bom samaritano. E foi tão tremendo, veio algo muito forte no meu coração. E o Senhor falou assim comigo a respeito dessa passagem, de uma forma diferente. Porque nós sempre falamos aqui que tem o levita, o sacerdote que não parou, e quem parou é o bom samaritano. Muitas vezes nós tentamos nos identificar quem somos nós, né? Nós estamos mais parecido com qual desses três? A gente pararia? A gente não pararia? Como é que está sendo essa questão do nosso amor ao próximo? Só que quando eu lia essa parábola, o Senhor colocou no meu coração que aquele homem que foi espancado, que aquele homem que foi roubado, que aquele homem era eu. Amém? Que aquele homem um dia fui eu. Aquele homem que o mundo, né, maltratou, que o mundo feriu. Eu fui roubada, coisas me foram roubadas, feridas me foram causadas. E que essa pessoa era eu e era você. Amém? Um dia nós fomos essa pessoa. E que esse trecho, e que nós fomos, né, roubados, nós fomos largados no meio do caminho. E que esse trecho perigoso, que é esse trecho de Betânia, que é onde aconteceu esse momento de assalto, que esse trecho perigoso é o mundo. Porque no mundo a gente se vira, a gente vive do jeito que a gente acha que está certo. Amém? A gente vive batendo cabeça, a gente vive meio que por conta própria. Então, nós éramos esse homem, e o mundo é esse trecho perigoso. Né? E eu era essa pessoa que estava semi-morta. Eu e você, nós éramos essa pessoa semi-morta. Nós éramos uma espécie de zumbi, amém? Eu lembrei do filme do zumbi. Walking Dead, ó, pastor Leandro. Nós éramos zumbi, porque nós éramos mortos espiritualmente. Então, nós éramos uma pessoa que andava, mas nosso espírito estava morto. Amém? Quem é que vivificou o nosso espírito? O Senhor Jesus. Amém? Então nós éramos essa pessoa que estava morta espiritualmente. E se nós éramos essa pessoa, se o mundo é um lugar perigoso, quem representa o bom samaritano? Jesus. Ele é o bom samaritano. Ele é o nosso exemplo de amor ao próximo.
Se existe alguém que pode falar de amor ao próximo, de amor, de se dar, de se doar a Jesus. Amém? Então ele tipifica o bom samaritano. Ele teve compaixão de mim e de você. Compaixão, com amor, com misericórdia, com graça. A sua maravilhosa graça, de graça. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Amém? Então é algo tão tremendo. O Senhor colocou no meu coração naquele momento e eu fiquei assim tão eufórica, eu comecei a escrever na minha Bíblia e naquele momento eu deixei aquelas anotações. Aí quando eu fiquei sabendo que eu ia ministrar hoje, eu orei ao Senhor, falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? Se for algo, né, se o Senhor quer me dar algo novo, me fala. Mas isso que eu li, eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos, porque foi algo tão lindo, algo tão, tão bonito que o Senhor colocou no meu coração. E o Senhor confirmou, porque Ele começou a acrescentar coisas que Ele já tinha falado comigo. Ele começou a falar outras coisas, amém? E Ele começou a falar a respeito disso, que Ele parou para cuidar de mim e de você. Ele cuidou das nossas feridas. Ele cuidou das feridas da nossa alma. Ele parou. Eu não sei se alguém aqui chegou a assistir uma reportagem que passou na televisão a respeito das pessoas que paravam na rua e falavam assim: o que eu posso fazer por você agora? Né? E aí as pessoas na hora ficavam meio impactadas, assim, ou davam um abraço, ou davam uma flor, fazia alguma coisa, né? E disse que esse é um ato dos mais bonitos que tem. É um ato, é você parar e dizer assim para a pessoa: olha, eu estou aqui para você. Eu me importo com você. Você é um presente para mim. Né? Você dá atenção para alguém. E naquele momento o Senhor Jesus fez isso com cada um de nós. Todos nós tivemos esse momento. Amém? Que Ele parou e Ele nos deu atenção. E Ele ouviu, cuidou das nossas feridas. Ele cuidou das feridas da nossa alma. Ele derramou sobre nós. Aqui fala que o homem, o samaritano, derramou o azeite e o vinho. Ele derramou a unção dele sobre nós. Ele derramou o sangue dele sobre nós. Né? O Senhor falou comigo de uma forma tão linda. Eu até ia falar, pastor, que eu nem sabia se eu ia conseguir pregar, porque estou muito chorona, né? Mas tá tudo bem. E naquele momento o Senhor derramou sobre nós a unção. Derramou sobre nós o sangue. E o que Ele fez? O que o bom samaritano fez? Pegou esse homem, botou na cavalgadura dele, levou para a estalagem, né? O Senhor nos colocou, né, ali na cavalgadura dele. O Senhor nos trouxe para a igreja. E não é igreja parede. O Senhor nos trouxe para o corpo. Amém? O Senhor nos introduziu no corpo. A igreja, a palavra é muito clara que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. O Senhor nos introduziu na igreja. E nesse momento que Ele nos introduziu na igreja, aqui no versículo 35, Ele diz assim: e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ele vai voltar. O meu rei vai voltar e eu vou. Ele vai voltar. Sabe por que ele vai voltar? Porque ele prometeu que ele ia voltar. E esses 2 dinheiros aqui que ele pagou foi o sangue dele. Esses 2 dinheiros foi o sangue dele. Ele pediu, né? E ele falou para o dono da hospedaria. Quem é o dono da hospedaria? É o Espírito Santo. Ele falou para o dono da hospedaria. Obrigada, irmão. Ele falou assim para o dono da hospedaria: cuida dele. Cuida dele até que eu volte. E o Espírito Santo está cuidando da gente. Todo dia. Até o nosso rei voltar. Aleluia. E ele pediu para o dono da hospedaria cuidar de nós. E onde que o dono da hospedaria está? Está dentro da pensão. Está dentro da hospedaria. O hospedeiro está aqui, ó. O dono da hospedaria está aqui, cuidando de nós. Todos os dias. Até a volta, até que ele volte. Amém? Ele diz:
A gente lê, né, claramente isso em Mateus 28:20, que diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então a gente está sendo cuidado todos os dias. O Senhor disse que não nos deixaria sozinho, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? E eu na hora que eu li essa parte, que eu pensei, o Senhor colocou isso no meu coração, eu falei: Senhor, que coisa linda. Cuida dele, né? O Senhor Jesus falando: cuida da Adriana. Cuida da Adriana até que eu volte, Espírito Santo. E quando eu voltar, fica tranquilo, Espírito Santo, o dono da hospedaria, que qualquer coisa eu pago quando eu voltar. Amém? Porque a palavra diz que Ele é o nosso fiador. Entre tantas características que Ele tem, Ele é o nosso fiador. Ele já pagou o alto preço, amém? Aleluia, Ele já pagou, mas Ele ainda diz: olha, fica tranquilo, cuida dele, cuida dela. Cuida do Zé, porque quando eu voltar, qualquer coisa depois você conversa comigo. Amém? E quem nos sustenta diariamente é o Espírito Santo. Amém? Nós somos levados, nós somos conduzidos dia após dia pelo Espírito Santo de Deus. Se deixar por nós mesmos, tem dias que a gente não quer nem levantar da cama. Eu não sei como é que você chegou na presença de Jesus, porque muitos aqui já estão há um tempo caminhando com Jesus. Eu não sei como é que você, quando você chegou, como é que você estava. E eu não sei como é que você está hoje. Mas o Senhor sabe como é que você está. Como é que está o teu coração, como é que está a tua vida. Por isso que eu estava dizendo para o pastor que hoje eu estava ouvindo alguns louvores. E eu lembrei de um louvor, foi inclusive do Lázaro, né, que a gente, numa época atrás, cantava. Eu e o Luquinhas, nós éramos apaixonados pelo Lázaro, assim, né? Escutávamos o CD dele várias vezes. Lucas, do pastor Leandro. E tem um louvor do Lázaro. Eu estava falando a respeito de como a gente chegou na igreja. É o que o pastor Fred fala. Eu sei como eu cheguei na igreja há 19 anos atrás. Eu sei como eu cheguei, precisando ser curada, precisando ser tratada, precisando ser amada. Amém? E tem um louvor do Lázaro que chama Bagaço. Eu não sei aqui se alguém já ouviu esse louvor. Chama Bagaço. Nome meio estranho, né? E o louvor fala assim: o inimigo quase me roubou de Deus. Falsas alegrias e falsas vitórias. Falsas glórias. E como um pedaço de cana ele me mastigou. E em bagaços eu me arrastei até a igreja, onde encontrei Jesus. Amém? Aí o louvor eu até ia tentar cantar, mas não vou poupar você. Ele fala: foi quando um bom homem me falou de Deus, de um amigo que resolveria os meus problemas. Foi quando um bom homem me falou de Deus, de um amigo que resolveria os meus dilemas. Ele me falou de Jesus, Jesus Cristo. E eu fiquei pensando nesse louvor. E esse irmão, para quem conhece ele era da banda Olodum, ele tem um testemunho tremendo. Ele fala, no louvor ele fala que a fumaça do demônio alucinou ele, que era maconha, que a cocaína, né, quase matou ele. Tudo que era bom, ele fala no louvor, tudo que era bom de mim se afastou. Então eu resolvi pôr um fim à minha história, eu resolvi morrer. Ele fala isso nesse louvor. Então ele tem um testemunho tremendo, que ele quase morreu mesmo por causa de droga. Quem já ouviu o testemunho dele é um testemunho tremendo. E, irmãos, esse homem aqui, ele sabe como é que ele chegou na igreja. Esse homem aqui, ele sabe que ele era aquele homem no meio do caminho. Todo semi-morto. Amém? E eu lembrei também de um outro louvor, eu vou cantar de novo. Se vocês gostaram, eu vou cantar de novo. Tem um louvor que eu lembrei do Sérgio Lopes. É um louvor muito antigo também, né? Do pessoal da antiga. Eu fico lembrando essas coisas da antiga. E é um louvor que ele diz assim: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou.
Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Amém? Glória a Deus. Falei, pastor, que eu lembrei do mestre, porque eu comecei a ouvir o do Lázaro, eu comecei a ouvir aquela lá da Minha Vida é do Mestre, e eu lembrei que a primeira vez que eu ouvi aquele louvor foi o pastor Fred cantando, né? E a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, amém? Então, nessa noite, o Senhor sabe como cada um de nós estamos aqui. O Senhor sabe exatamente as nossas feridas, aquilo que a gente precisa ser curado, aquilo que a gente precisa ser tratado, amém? Esses 3 dias, no IFC, a gente teve aula segunda, terça e quarta, e foi tremendo, tremendo. A professora Luciana, quem tiver a oportunidade de fazer o IFC, faça, porque não é teologia, ali é ministração, é cura. A professora nos falou muito a respeito da justificação pela fé, que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Amém? Não é por obras, não é por aquilo que eu faço. Eu nunca vou receber a salvação porque eu sou boazinha ou porque eu faço ou deixo de fazer. É mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? E isso tem que ficar muito claro. E aí ela começou a ministrar nesses 3 dias, e ela falando e orando, e Deus usando a vida dela poderosamente ali para nos ensinar. E ela falou isso, ela falou assim, que o que o Senhor Jesus faz conosco, Ele não... Os nossos pecados é como se eles nunca tivessem existido. Aquele versículo que diz que Ele lança no mais profundo dos abismos. Então, o que Ele faz conosco, irmão, é como se nós nunca tivéssemos pecado. O sangue dele tem esse poder, só o sangue de Jesus tem essa capacidade de remir, né? Foi necessário ele morrer para que nós fôssemos lá, o nosso pecado fosse lavado. Amém? Então, para que a gente possa viver o que está em João 10:10, abre comigo lá, João 10:10, amém? Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Quem quer viver o que está em João 10:10? Amém? Eu quero. Vocês não leram ainda, mas pode levantar a mão. João 10:10 está escrito assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Amém? Então o Senhor Jesus, Ele já pagou para que a gente tenha essa vida e vida em abundância. E quando está falando dessa vida em abundância, não está falando de dinheiro, não está falando de bens materiais. Está falando de abundância de paz, abundância de alegria, abundância de saúde, abundância de você poder dormir tranquilamente. Amém? Então que a gente deseje isso para a nossa vida. Viver essa vida abundante que a palavra de Deus fala. E quando nós lemos aqui, nós vemos,
né? O que é essa abundância? É paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo, é o reino de Deus em nós. E o melhor de tudo, né? Como eu já falei, é que Ele vai voltar para nos buscar. Amém? O melhor de tudo, nós lemos aqui na parábola que Ele nos cuidou, Ele sarou as nossas, tem sarado. Porque quando a gente vem para a igreja, a gente entra num processo de transformação. Amém? A gente entra num processo. Eu estou há 19 anos no processo, né? E toda vez ainda tem algo para Deus curar. E eu falo, Senhor, né? Ainda tem tudo isso ainda para ser curado, ainda tem tudo isso para ser transformado. Tem muita coisa ainda. A gente a gente só vai alcançar a perfeição quando Ele voltar. E Ele prometeu que Ele vai voltar. Amém? Então nós estamos, né, desenvolvendo a nossa salvação dia após dia. E nessa noite aqui, eu creio, como eu já disse, a maioria aqui, né, eu creio que já é de Jesus. A maioria já passou por esse momento onde Jesus, né, te socorreu lá no meio do caminho, que Ele limpou as tuas feridas e que Ele tem te tratado. Ele tem te tratado, Ele tem te curado dia após dia. Ele tem tratado com você, Ele tem tratado na sua família, Ele tem te usado para ganhar seus familiares. Amém? Por isso que no começo eu falei que essa noite é noite de libertação, é noite de restituição, é noite de restauração, tudo isso, mas principalmente de salvação. Se há alguém em nosso meio, né, que ainda não, que Jesus ainda não te pegou lá no meio do caminho, deixa Ele te pegar nessa noite. Amém? Deixa Ele te pegar, deixa Ele te curar, deixa Ele sarar as tuas feridas, deixa Ele te tratar, deixa Ele ser o teu Senhor, o teu Salvador. Vamos comigo lá em Romanos 10? Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Oh, Senhor, obrigada, Deus. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Tu és fiel, Senhor. Obrigada pela tua morte naquela cruz por nossa causa, Senhor. Nós nunca saberemos, Senhor, o preço do nosso pecado naquela cruz, Pai. Romanos 10, 9 e 10 está escrito assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Deixa Ele te curar por completo nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria chamar o pastor aqui para estar orando. Deixa Ele te curar por completo nessa noite. Se existem coisas que você sabe que ainda precisa ser curada, deixa Ele te curar. Se rende, se entrega. Chora nos pés dele. Fala, Senhor, me cura. Senhor, derrama o teu azeite sobre a minha ferida, a tua unção, a tua capacitação. E se você nessa noite ainda não tem o Senhor Jesus, é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade para você nessa noite falar, Senhor, me pega, sara as minhas feridas, cuida de mim, cuida da minha família, transforma a minha vida. Né? Eu apanhei tanto no mundo, eu tenho apanhado tanto, eu fui roubado, eu fui saqueado, fizeram tantas coisas comigo. E agora eu não quero mais isso, eu quero viver uma vida diferente, quero viver em novidade de vida. Amém?